Eu saúdo a todos, a todas, organizadores deste 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira e, ao mesmo tempo, cumprimento aos responsáveis pela tradução do texto da Filosofia do Direito de Hegel, a qual muito tem nos ajudado nas pesquisas relativas à filosofia de Hegel, em sua relação com o direito. Eu vou apresentar uma palestra que versa sobre o tema da eticidade na filosofia do direito de Hegel, que também traz algumas referências já a Hegel em alguns de seus escritos de juventude. Por isso, o título que, portanto, apresento dessa palestra é O Espírito do Cristianismo e o Afastamento do Espírito da Constitucionalidade do Direito, Necessidades, Divergências e Desigualdades. Em seus escritos de juventude, durante seu período de Frankfurt, Hegel explora o sentido que o conceito de cristianismo possui. Ele o faz pela compreensão, primeiro, sob o ponto de vista de seu espírito, do qual demanda seu sentido mais integral e original. E segundo, sob o ponto de vista do afastamento do espírito de todas as formas de constituição do direito. Portanto, o resultado desta ausência do espírito nas diferentes expressões que o cristianismo assume institucionalmente, repercute em descompasso e divergência entre sua proposta original e sua prática constitucional. Desse descompasso se deriva nada senão falsificação daquela proposta original propugnada pelo espírito do cristianismo, em forma de uma exterioridade moral, necessitária e positiva. Por essa razão, a proposta apresentada por Hegel nestes escritos de juventude, em sintonia ao espírito do cristianismo, é o de uma reflexividade reconciliada num todo. Aqui eu cito Hegel, em seus escritos de juventude, Espírito do Cristianismo e seu destino. No amor diante do altar se torna consciente de sua desavença. Fim de citação. O amor é uma expressão recorrente de Hegel nesses escritos para enfatizar unidade como movimento de superação de toda espécie de separações e desigualdades propugnadas pela moral e pela lei que se tornou positiva, exteriorizada, vazia, desencarnada, sem mediações. Nesse sentido, o apelo é, e aqui cito novamente Hegel, no texto Filosofia do Direito, é um apelo que é não deixar-se medir seu direito pelo juiz, porém, reconciliar-se sem nenhuma consideração ao direito. Fim de citação. O direito se constitui em uma constituição, melhor dizendo, uma instituição em que há superação da positividade da lei em reconciliações que se expressa no amor. Como Hegel observa em seus princípios da filosofia do direito, é preciso superar a positividade da lei pela passagem da moralidade para a eticidade, de modo que, aqui eu cito Hegel, em seus princípios de filosofia do direito, a consciência moral, que é o princípio apenas abstrato do determinar, fim de citação, se abre às exigências da universalidade, marco de todas as relações intersubjetivas, pela efetivação dessas relações no movimento de reflexividade. Direito, enquanto instituição intersubjetiva e reflexiva, na objetividade promove a superação de divergências e superações com o movimento de estranhamento em uma lei positiva. Desse modo, as diferenças não se compreendem como estranhas e, por isso, separadas, mas refletidas, e por essa razão,
reconhecidas enquanto diferenças, promovendo a sua constituição numa totalidade reconciliada enquanto ethos, que faz refletir os aspectos mais genuínos que apontam para o espírito. Em que medida se entende alguma aproximação entre a superação da positividade da lei no cristianismo, como retorno ao seu espírito, nos escritos de Juventude de Hegel, e como a passagem da moralidade à eticidade nos fundamentos da filosofia do direito? Estaria Hegel antecipando este movimento de passagem da exterioridade da moral para a eticidade já em seus escritos de juventude? O ethos como realidade mais imediata e potencial, que tendo passado pela negação de si, diferenciando-se no múltiplo, se reconcilia como amor e se constitui como unidade autorreflexiva. Para tanto, longe de um determinismo fechado, está aberto à plenitude em redes tensas e em luta, como o devir. Já não é uma realidade bruta e imediata, nem uma exterioridade moral e positiva, mas uma reflexividade reconciliada num todo. E aqui eu cito Hegel, nos seus escritos de juventude, Espírito do Cristianismo e seu destino, no amor que se torna consciente, portanto, diante daquele altar de desavença. Não deixa medir o seu direito pelo juiz, mas se reconcilia sem toda a consideração ao direito. Fim de citação. A instituição que culmina no direito é aquela compreendida como um movimento de superação da positividade da lei. Não o faz, no entanto, de modo satisfatório e pleno, pois o direito ainda vê o outro separado, estranho e inatingível, segundo a lei. Tem, portanto, a integração desse outro na relação intersubjetiva como um projeto ainda por realizar. O direito, apesar do formalismo positivista, tem, pelo menos enquanto intenção, o intuito de superação do mesmo, mas o supera no ethos, numa prática singular, para além do igualitarismo massificador, o que se torna claro somente pelo amor que alcança de modo mais satisfatório, pois no amor o obstáculo é concebido como condição de possibilidade de formação da individualidade. Mediante essa superação se depreende a liberdade da qual demandam as forças fundamentais para a abertura do criar e como potencialidade criadora pela sua diversidade entre adversários que conduzem à paz e se planificam em redes, em que estes estabelecem contratos entre si, de onde resulta a vida maximizada até seus pontos mais culminantes. Na instituição social e política, a culminância da força que reconcilia as diferenças se apresenta na forma do direito. O direito, portanto, mantém relações de força em movimento. Isso quer dizer que o direito em si não é a última palavra, pois é apenas um instante de plenitude. O direito, a reconciliação, não age como massificação igualitária, mas como unidade que supera e guarda as diferenças num todo orgânico, pleno e anímico. Pelo direito, se subentende a desigualdade que campeia as relações formais numa ânsia de estabelecer a unidade nas diferenças singulares que se assegura o privilégio de ser de cada indivíduo singular. O direito resulta em um privilégio que afirma o ethos nas suas diferenças singulares, para além da lei e dos sentimentos reativos, tal como presente no espírito do cristianismo, que age na esfera da força que quer respeito aos compromissos. E nesse sentido, como Hegel apresenta nesses escritos, Jesus anuncia, mediante sua prática, a vida das leis que devem ser acompanhadas pela justiça, entendida como amor, portanto, assentada nas práticas sociais. Com isso, se eleva para além da positividade da lei, pela reconciliação, e aqui eu cito Hegel,
entre inclinação, como a lei pela qual perde sua forma de lei. Esta concordância da inclinação é o pleroma da lei. Um ser que, como ser, expressa de outro modo. É o complemento da possibilidade, pois a possibilidade é o objeto como um pensado, um universal. Fim de citação. Pela reconciliação no amor, Jesus abandona o destino judeu de viver eternamente separado de Deus e dos homens, porque pela reflexão projetou o seu ideal para além de si mesmo e porque o separou da vida. Jesus veio reconciliar o seu povo com a vida pelo amor. Com isso, Jesus assume o seu próprio destino, o destino dos destinos, o amor, que é a vida em sua plenitude, aberta em cada momento a atingir pontos culminantes. Em sua prática, Jesus faz da moral e da obediência a uma lei uma abertura à vida infinita no amor, portanto, que reconcilia mantendo reciprocidade, através de uma ética singular expressa como direito, que salvaguarda a acolhida jubilosa do destino como porvir. Por essa razão, o cristianismo é vivido por Jesus, ao renunciar à particularidade das relações entre famílias e nações, não é apolítico, pois assume essas relações, contudo, esse ethos, entendido no sentido de reconciliação hegeliana, ainda não consegue superar a exclusão recíproca dos indivíduos, pois estão apartados do mundo e aquém de se atingir a plenitude da vida. A forma de vida comunitária adotada pelo cristianismo é ainda dominada pelo sectarismo, que rompe com as cisões decorrentes da individuação, o que não se torna apta para oferecer uma integração social sob o ethos do amor, como acolhida e reconciliação. Por essa razão, lemos a prática de Jesus também a partir da perspectiva nietzschiana, aquela do ser vivo em relação que se abre à dependência de um universal particularizado posto ao particular. Por essa oposição, vai alcançando pontos sempre mais culminantes que unifica as diferenças e diferencia a unidade. Um todo recíproco, um vazio total, o nada, que é o destino mais duro, o universal que guarda a particularidade. Dentro dessa particularidade situa-se o Estado, e, ao contrário do que pensa Bourgeois, Jesus, ao afirmar dai a César o que é de César, não está se resignando passivamente a ele, mas, muito pelo contrário, superando, pois na dinâmica do reino, por ele ensinada, tudo está incluído. Concordamos com Bourgeois quanto ao destino do cristianismo, que acabou dominado por um universalismo abstrato e pelo formalismo, que nega as diferenças promotoras da vida e perfaz um caminho de constante diferenciação e retorno na unidade. O destino do cristianismo perde o laço de unidade no amor ao se constituir em um Estado fora do Estado, a Igreja. Ora, o espírito do cristianismo vivido por Jesus, pelo contrário, se mostra como religação de todos os momentos da existência humana, a religião e a política. Por isso, diante das oposições que se impuseram, Jesus não se refugiou num ressentimento incapaz de agir, numa entrega passiva ao turbilhão nihilista. O espírito do cristianismo, em sua pureza e genuinidade expressa na superação das contradições reconciliadas numa plenitude e totalidade abertas a percorrer momentos culminantes, numa singularidade ética como direito. No direito individual, reconciliado ao social, se expressa como singularidade ética institucional. Portanto, um ethos imediato, que ao mediatizar pelo confronto com as oposições, se reconcilia com uma plenitude expressa e atualizada na política. No direito, a atualização do ethos singular com uma instituição política reconcilia
o seu próprio destino na oposição do mundo que se lhe tornou estranho, e supera-o pelo amor. A reconciliação do homem do seu destino pelo amor. O amor é a reconciliação que promove as consequências lógicas de que se pode afirmar o seu poder e se celebrar a grandeza de vida, de modo que se queira nada diferente do que foi, é e será. Como um destino, para usar as palavras de Nietzsche, que se constitui num sistema que, segundo Hegel, reconcilia num todo o dogma cristão e a herança do pensamento antigo e moderno. Com isso se mantêm as diferenças, mas como diferenças que compõem uma totalidade em plenitude e em redes. Eu provoco, portanto, como é possível reconciliar, mediante o direito, lei e inclinações? O direito, o amor, é a síntese entre sujeito e objeto, e da perda de suas oposições que salvaguarda as diferenças, resultando a reconciliação entre ambos, uma reconciliação transvalorada que se aplica entre lei e inclinações, em instantes potenciais culminantes em movimento, em sínteses instantâneas. Em sua prática, Jesus reconcilia as partes separadas pelo estranhamento da lei no amor, que é o espírito de reconciliação. O espírito de reconciliação pregado por Jesus assume as diferenças guardadas como força, num todo múltiplo e em redes constituídas de polos em oposição, em luta, em que nada escapa à sua acolhida jubilosa que se expressa, segundo Hermann Siemens, não em um contrato tranquilo, mas em um conflito violento e dominação. Fim de citação. E numa natureza orgânica, para além de uma moral ideológica, que muitas vezes se esconde por trás de valores democráticos, em função de estabelecer direitos universais, que é sambar com a pluralidade de disposições orgânicas num todo plural, tal como a prática de Jesus foi guiada ao abrir-se à reciprocidade, na pluralidade de povos e nações. Isso reafirma mais uma vez que a ética dos gregos, em sua abertura à diversidade de povos e nações. E essa noção de uma política como totalidade orgânica, aberta a reconciliar a pluralidade em uma plenitude através de momentos de culminância de força expressa no direito. Nele, o adversário deixa de ser um estranho para tornar-se não uma unidade indiferenciada, mas uma individualidade que guarda suas diferenças, como lembra William Conley, numa, aqui eu cito, pluralidade e um ethos gracioso de engajamento que coloca as condições preliminares de possibilidade de cada outra. Fim de citação. Com isso, se preserva as diferenças para além de uma política democrática que uniformiza, tal como na moral cristã, que pode tornar doente, baixo e vulgar. Em Jesus, a uniformização da lei dá lugar à pluralidade prática, ou seja, nele, palavra e ação se constituem em uma unidade. Ele é o Verbo que, em sua encarnação, atinge a plenitude e se expressa no direito pela reconciliação num todo singular entre a lei e as inclinações. E essa reconciliação constitui numa prática que acolhe o aqui e agora e não se resigna num além. Dessa prática que acolhe o destino, resulta o ser humano em sua força e originalidade singular, que nas diferenças ultrapassa a externidade do dever, que divide para afirmar o amor, que reconcilia em redes mediante o direito. Não aquele direito universal no sentido kantiano, que do formalismo do tu deves esquece as particularidades, mas aquele que se apresenta
sobre que tipo de povo, de psicologia, de paixão pode viver nesse mundo moderno pela reconciliação no amor. Nessa reconciliação, a ação não resulta de uma aceitação passiva da lei, mas de uma experiência de acolhida jubilosa da plenitude da lei, cuja expressão mais forte é guardada no direito. Pelo direito se mantém a consciência da letra da lei, não externa à prática da mesma, mas em sua plenitude. Contrário da hipocrisia da consciência do fariseu de ter cumprido todo o dever, porém não o ter experienciado em sua prática. A prática eleva a lei até sua plenitude, pelo sentido de unidade que faz o ser humano empenhar todas as suas forças até atingir a sua plenitude de vida, o seu ethos, que é a culminância da força. Do mais genuíno espírito do cristianismo se depreende uma prática de vida que afirma a reconciliação em redes, que é plenitude de vida, Lebensfülle, elevada até a sua culminância, Lebenshöhepunkt, tendo a sua expressão no direito. Nesse sentido, a culminância de sua força está no amor, e não na posse de riquezas. Caso contrário, a riqueza vista como um fim em si mesmo opõe-se ao amor, pois acentua a externidade objetiva, dividindo em dois destinos no qual, em determinado tempo, o cristianismo tem incorrido. Propriedade é um destino, uma morte, objetivamente falando, que resiste ao cumprimento do amor. Assim, enquanto a moral, a lei e a propriedade tendem a separar, a ética cristã tende a unir pelo amor. Neste sentido, Jesus apresenta um programa de vida que se eleva além do domínio da propriedade privada, cuja expressão está na justiça, na equidade e no direito, que, como redes em plenitude, manifesta a visão pantrágica do mundo de forma lógico-dialética. A lei que se depreende do direito como reconciliação não julga. Aquele que julga não compreende o outro em sua integralidade, o divide. Em consequência, não contribui para tornar-se como se é, senão como deve ser. Em outras palavras, o torna um escravo da lei. Não cumprindo o direito que é a reconciliação no amor, pelo direito, Jesus reconcilia a lei e inclinações, tornando-as recíprocas, pois constituem uma instância mais universal que supera e guarda as diferenças num todo que se expressa pela sua prática, o amor. A prática do amor empenha a vida em seu todo. É um vitalismo ético, razão pela qual não se fixa a determinações particulares, como é o caso da propriedade privada, mas que, ao transcendê-la, atinge a plenitude da vida. A vida que, ao atingir seus pontos culminantes, em sua imediatidade fenomênica, se expressa como diversidade da potência. No entanto, não é possível, mediante o direito, constituir um ethos singular que reconcilie a diversidade entre o universal e o particular? Dessa reconciliação na política, qual a expressão do ethos cristão como pontos culminantes de vida? A lei, enquanto realidade suprema, atinge o conjunto universal dos indivíduos em sua particularidade singular. A relação entre a universalidade da lei e a particularidade do indivíduo constitui a reconciliação de si como singularidade intersubjetiva aberta à plenitude da vida, e a cada momento de reconciliação atinge pontos culminantes de força. A lei é satisfeita pela superação do distanciamento entre o dever ser, a norma, e aquilo que é a realidade do indivíduo, sua natureza, o que implica na aproximação entre normativismo e naturalismo. Ao partir da particularidade imediata e indeterminada, que é a potencialidade, passando pelas contradições das quais se depreende uma crítica e uma lógica numa diversidade, vai buscar se reconciliar com o universal sem perder o seu diferencial singular.
O direito supera e guarda em si o particular natural e universal normativo como reciprocidade. É na reciprocidade que o ethos cristão, como pontos culminantes de vida, atinge a sua reconciliação transvalorada. O caráter mutável dos valores que em redes múltiplas se recriam, ou seja, na diversidade das redes sociais, o sujeito envolvido, melhor dizendo, os sujeitos envolvidos, reconhecem o outro como outro nas suas diferenças. Este reconhecimento do outro nas suas diferenças reflete o amor cristão. Não bem a ser adquirido, mas uma propriedade privada. Como lembra Axel Honneth, se compõe de relações vivas de relacionamento recíproco, fim de citação. Estas diferenças, ao serem reconhecidas, não dividem, mas operam uma reconciliação transvalorada. Pela reciprocidade se reconhece as diferenças e não simplesmente uma absorção de um no outro, mas a conservação num plano superior de uma sempre nova potencialidade das polaridades em contraste. Portanto, se mantém a tensão constante, da qual resulta um novo ponto culminante de vida. A realização destas habilidades consiste, mais uma vez, na afirmação de si para além da moral estranha, na afirmação, portanto, das disposições orgânicas naturalistas. Contudo, há ainda espaço para apresentar e julgar, assim, o naturalismo ao normativo, natural normativo. E disso se depreende espaço suficiente para a concepção de valor. Podemos perceber, assim, nesse sentido, que o indivíduo ele vai se aproximando mediante essa concepção, mediante essa aproximação entre o naturalismo e o normativismo, que assinala um projeto ético de regulação das relações entre pessoas mediante sanções informais e disposições internalizadas para além de uma moral com uma orientação ética singular, portanto, pautada sob a reciprocidade. É uma plenitude de vida com o processo de ascender a instantes em suspensão, marcados por pontos mais culminantes, que passa pela crítica do positivismo da moral e atinge-se, assim, a plenitude da lei. O indivíduo reconcilia com a lei na medida em que ela, melhor dizendo, não lhe é estranha, como uma realidade hostil a ele. No Sermão da Montanha, Hegel descreve a virtude como modificação da disposição subjetiva do amor, como a fusão da lei e inclinação. A reconciliação sob a forma do direito, e nesta, o universal e o particular se fundem em uma verdadeira união, que é a vida. Não há como destruir algo nela que não se a destrua por completo. Por isso, a relação que se estabelece entre crime e castigo é uma relação de estranhos, pela imputação de um dever formal e estranho, que desperta um sentimento de resignação passiva e impotente. Por essa razão, só há reconciliação com o destino na medida em que o castigo estranho seja suprimido, pois a coação resulta em estranhamento e enfraquecimento do ser, portanto, em divisão. A lei, sob a forma de direito, que reconcilia o universal, particular, é capaz de restabelecer a integridade com a plenitude de vida. Pois, e aqui eu termino, toda ação que provém da vida é com ela um todo, e mesmo o crime que dela nasce. Com ela é um todo potencial diverso e em redes recíprocas. Por isso, a plenitude de vida reclama a dissolução do castigo estranho, que é indevidamente associado ao crime numa relação causa-efeito. Nesse sentido, buscamos, mediante esta reconciliação na ética do amor, uma ética que é uma ética de plenitude, que maximiza a vida até seus pontos mais culminantes.
por sua atenção. Muito obrigado.